Olha, da madrugada do domingo para segunda-feira, uma bebezinha de apenas 3 meses de idade morreu no bairro Salinas, em Riacho das Almas. Isis Lorena Ferreira da Silva acabou sendo encontrada já adormecida pela avó. Estou aqui com o George, que é escrivão da delegacia de Riacho das Almas. Vocês já fizeram a coleta dos depoimentos da avó, da mãe da criança. Ela estava amamentando a filha e, de repente, a mãe, quando chegou lá, né, foi olhar a criança já estava molinha, George? Exatamente. Isso foi o que foi passado para a gente, para a Polícia Civil. E desde então a gente tomou conhecimento, assim que a gente tomou conhecimento do fato, tratamos de pegar as informações das pessoas envolvidas, no caso a mãe, a avó, as pessoas que tiveram contato com a criança. Então foi dado conta de que a mãe estaria amamentando a criança durante a parte da noite antes de adormecer e logo ao amanhecer a criança já estava sem vida. Isso foi o que foi passado pela genitora. É que, inclusive, não só a mãe, mas a avó também foi feita a coleta do depoimento da avó, porque quem encontrou a criança foi a avó, né? Exatamente. No caso, quem encontrou a criança morta. Isso, exatamente. A avó encontrou a criança morta e aí alertou do que tinha acontecido, né? E aí foi acionado os órgãos competentes e a gente tratou de ir até o local e fazer toda a averiguação. O caso ainda a ser estudado, porque realmente não depende apenas de depoimento, isso é uma questão que depende também de perícia, e só após as perícias é que a gente vai ter uma conclusão do que realmente aconteceu. George, existem várias possibilidades, inclusive a criança pode ter morrido engasgada no próprio leite da mãe. Essa é uma hipótese bem provável, inclusive, né? Que ao adormecer, a mãe, ainda amamentando a criança, né? Ela possível pode ter adormecido e a criança continuar amamentando e dependendo da posição em que a criança ficou durante a noite, eu acho que é possível que ela tenha se engasgado com o próprio leite da mãe. Mas não está descartada a hipótese da mãe ter dormido por cima da criança e a criança ter morrido sufocada. Isso é uma probabilidade também. É uma probabilidade também. Existem outras probabilidades que estão sendo analisadas também. Então, nada está descartado. É uma hipótese que está muito ainda, a investigação está muito no começo. A gente vai precisar realmente da perícia, vai saber como era informações de como era o trato da genitora e dos parentes com essa criança, né, para saber, para tirar realmente a conclusão e aí fechar o inquérito com a resolução desse caso. É que a gente sabe, né? Não é, né? A gente já acompanhou casos de crianças que morreram, né, durante o sono ali, durante a dormida, né? Porque a mãe, logicamente, cansada, né? Foi dormir amamentando a criança, né? E quando foi já durante a manhã, né? Foi quando a mãe dela, né? A mãe da mulher, né? No caso, a avó da criança, encontrou a bebezinha lá morta. Então, ela pode ter morrido sufocada pela mãe. Não é algo improvável, né? Algo até, não diria comum, mas que já aconteceram algumas vezes. Exato. Essa aí é uma hipótese, eu acho que talvez a mais plausível até o presente momento, né? O laudo pericial vai ver se há algum tipo de lesão. Uma vez que não for constatado nenhum tipo de lesão, for asfixia mecânica apenas, aí bem possivelmente que a conclusão do inquérito será nesse sentido. O corpo da bebezinha foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Caruaru. O laudo do IML, ele é altamente conclusivo nesse sentido de determinar a causa da morte. Exatamente, é uma perícia muito importante que realmente ela é definitiva para a gente chegar a uma conclusão exata do que aconteceu. Dr. Hernando Francisco, que é o delegado titular de Riacho das Almas, tem quanto tempo de prazo para fechar esse inquérito, George? O inquérito são 30 dias para ser concluído, né? Eu creio que dentro desse prazo a gente está com a resolução, talvez até antes da resolução desse fato, vai depender realmente das perícias, que eu acho que vai ser entregue dentro desse prazo também. Para a gente entender o cenário, mora apenas
No caso, morava apenas a mãe e a filhinha, ou tem outros parentes também, inclusive o pai mora com elas? O genitor, a gente não tem muita informação se ele tinha o convívio, ainda não chegou para a gente em relação a isso, ao genitor. Mas tão logo a gente tenha conhecimento, a gente também vai fazer a ouvida dele e de todo mundo da família que possa dar uma informação sobre como era o trato dessa criança na casa. Ok, Jorge, muito obrigado pelas informações. Portanto, a Isis Lorena Ferreira da Silva, de apenas 3 meses de idade, o corpinho dela foi encaminhado para o IML aqui de Caruaru, onde já foi periciado e liberado para que os familiares cuidem do seu funeral. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.